Olá! Sejam bem-vindos! Sou a Nuyashi, e esse é meu canal de vídeos variados. Vou contar uma história fictícia para reflexão. Um casal de coreanos queria muito ter um filho, mas sua esposa não conseguia de forma alguma segurar a criança em seu ventre. Mesmo o casal sendo férteis e tendo muito dinheiro, não encontraram nenhuma maneira de mudar a situação do casal. Não existia nenhum procedimento médico que resolvesse o caso. Em uma situação muito difícil ficaram. Certo dia, sua esposa teve a ideia de pagar uma barriga de aluguel, ou seja, uma mulher que esteja disposta a receber o embrião do casal coreano em troca de dinheiro. Nada ilegal, apenas uma negociação. A mulher contratada poderá realizar seus sonhos financeiros e o casal coreano de poderem ser em paz. Pois bem, próximo ao final da gestação da mulher contratada como barriga de aluguel, vamos dizer que ela é uma brasileira, fica sabendo que o casal de coreanos sofrem um acidente gravíssimo e partem desse mundo para sempre. Então, a brasileira terá que dar à luz à criança, pois já recebeu todo o dinheiro e tem que cumprir o contrato, mas não tem condições de criar a criança e depois de parir, entrega para um orfanato. Depois de um tempo, um casal de alemães se apaixonam pela criança recém-nascida e adota com muito amor e carinho, se responsabilizando como pais. Agora vem a questão. Com quem ele irá parecer? Ele será filho legítimo de quem? Com a mãe coreana? Com a mãe brasileira? Ou com a mãe alemã? Chamo todas de mãe por causa de valores sociais muito diversificados que temos. Mas a questão não é quem é a mãe e sim de quem ele é filho. Juridicamente falando, a criança será filho do casal alemão por ser adotado, mas ele será filho adotivo e não legítimo. Mesmo não fazendo diferença no amor, a realidade é essa. Com relação à brasileira, embora ela tenha passado muito do seu vigor e energia para o desenvolvimento da criança em seu ventre, ele não carrega o gene dela, mesmo sendo a mãe progenitora. Nessa só resta dizer que ele é filho legítimo do casal coreano. Ele carrega toda a herança genética dos pais biológicos, até mesmo a herança patrimonial, já que era o unigênito deles. O bebê se parecerá com os coreanos e não como um brasileiro ou alemão, pois ele é filho legítimo e tem os genes deles. Um caso semelhante a esta história hipotética aconteceu de verdade. Existiu uma garota virgem, que não havia tido relações íntimas com ninguém, e também uma profecia que dizia que uma mulher virgem daria à luz a um menino e essa criança seria a salvação para o mundo inteiro. Uma profecia bem difícil de acontecer, já que não tem como uma mulher ficar grávida sem ter relação com um homem, ou pelo menos, ser inseminada artificialmente, mas independente do modo, romperia a barreira de sua virgindade, pois, de ambas as formas, a introdução na mulher iria ocorrer. Pois bem, a Bíblia relata que um anjo enviado por Deus veio conversar com essa garota e dizer que ela teria um filho sem ter relação íntima com ninguém, e ela, por amar e respeitar muito a vontade de Deus, aceitou essa missão, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Primeira observação que quero apontar é que de forma alguma Deus teve um contato íntimo com Maria, como se fosse um casal, porque isso seria adultério, coisa que Deus reprova, pois a garota já era noiva de José, e também a profecia não se cumpriria, já que a criança tem que nascer literalmente de uma virgem, e qualquer relação que ela tivesse antes ou durante sua gestação, quebraria a profecia e ela seria invalidada. Em suma, a jovem não foi fecundada porque isso seria pecado e Deus não pode negar a si mesmo. Porém, ela se encontrou grávida do Espírito Santo, como no caso de uma barriga de aluguel, em que os genes são dos pais biológicos. Por esse motivo é que Deus chama Jesus, em várias passagens bíblicas, de filho unigênito, filho amado e também de filho do homem, por ter nascido de um ser humano. Isso mostra que
Até mesmo Jesus sabia de sua própria natureza. Em uma passagem aconteceu a seguinte situação. Um dia Jesus estava ensinando a multidão, e sua mãe e os filhos dela. Afinal, depois que Jesus nasceu, Maria deu filhos a José. Eles eram casados, né? Então alguém lhe disse que sua família estava querendo falar com ele. Ou seja, que ele parasse um pouco de falar com a multidão e dar atenção à sua mãe e irmãos. Mas Jesus disse para quem dava o recado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele deixa claro que a sua família não é carnal e humana e sim divina e espiritual. Sua natureza vem de Deus e não do homem. Maria foi voluntária na obra de Deus, mas em nenhum momento quis ocupar o lugar do mesmo. Jesus é a própria manifestação de Deus na terra, se tornando carne e habitando entre nós. A Bíblia deixa claro que somente a Deus se deve adorar e somente a Deus se deve prestar culto. Quaisquer veneração que seja direcionado a outra pessoa ou coisa é pecado e idolatria, condenado por Deus, que também deixa claro dizendo: minha glória não darei a outro. Várias vezes aconteceu com Jesus, durante seu ministério, de pessoas que, ao serem curadas ou presenciavam algum milagre, se ajoelhavam e adoravam a Jesus. E repreender as pessoas que tentavam prestar algum tipo de veneração era costume dos apóstolos e de todos que seguem a Cristo. Pois ninguém quer cair como o anjo de maior luz de Deus caiu querendo ser adorado e levou a terça parte dos demais anjos com ele para o inferno. Até mesmo os anjos que ainda estão com Deus rejeitam quaisquer tipo de veneração. Isso aconteceu, por exemplo, na ilha de Patmos, quando o apóstolo João foi adorar o anjo e o mesmo não deixou. Mas Jesus não fazia assim. Ele aceitava. E Jesus só pode ser a manifestação de Deus na terra. Ou do contrário. Ele estaria em pecado ao aceitar a adoração das pessoas e isso colocaria o mundo inteiro em condenação, invalidando o sacrifício que fez para a expiação de nossos pecados. Jesus é a única esperança que temos de reaver a comunhão de Deus com a humanidade. Por isso, não temos outra escolha senão de acreditar e confiar. Lembrando que Deus é onipresente, ele não teve que deixar o céu para se manifestar também na terra em forma humana. Isso porque ele está mostrando que ele não é um simples profeta, um sacerdote comum, um mensageiro, ou um ser humano como todos nós. Ele é Deus. Então é isso. Bye bye.